descobri, lendo a Bíblia Sagrada, estudando profundamente, que o espírito humano, ele está alojado no nosso cerebelo. O espírito que Deus te deu está alojado aqui, porque o espírito é a nossa parte intelectual, é a nossa psique. Espírito não é alma, você sabe disso. A palavra vai na divisão da alma e do espírito. O que é alma? Emoção. O que é espírito? Razão, intelecto. A alma passa e termina, o espírito é eterno. Animais têm alma. Já chegou em casa e viu o seu cachorrinho? Quando ele te viu depois de 2, 3 dias, ele começa a abanar o rabo, abanar o corpo. Tem cachorrinho que faz xixi para tudo quanto é lado. Por quê? Alma, emocionado. Está escrito, o Senhor fez os animais racionais, alma vivente. Mas o ser humano não é só alma, ele é espírito. Para Deus tocar no espírito, para Deus tocar na sabedoria de Daniel, Deus tocou no pacote completo. Deus tocou na sabedoria e na sensibilidade dele. O que Deus quer fazer na sua vida não vai apenas mudar a sua vida material, vai dar um upgrade na sua vida espiritual também. Daniel se tornou um homem tão sensitivo que ele via as coisas antes de acontecer. Ele ouvia as coisas que ninguém ouvia, e ele acabava sentindo que ninguém sentia. No capítulo 10 do livro de Daniel, leia na sua casa o capítulo inteiro. Daniel acorda de manhã, ele senta na cama e ele percebe que o ambiente de Babilônia está diferente. Está preparado para começar a ter esse nível de sensibilidade? Você chegar nos lugares, na sua casa, e perceber que tem alguma coisa errada. Não saber o que é, mas perceber que tem alguma coisa errada. Daniel sentou na cama e percebeu que tinha algo errado. Como ele não entendeu, a Bíblia diz que ele foi orar. E ele jejuou. Ele não marcou, vou jejuar 21 dias, não. Ele começou um jejum porque Deus sempre respondia a ele, pastor Felipe. Só que ele jejuou e no final do dia Deus não respondeu. Ele tinha duas opções: entregar o jejum e dormir, ou provocar Deus. Ele dormiu com fome, emendou o jejum no segundo dia. No segundo dia Deus não respondeu, e ele emendou no terceiro dia. No terceiro dia Deus não respondeu, e ele emendou o jejum no quarto dia. E ele jejuou 21 dias. E detalhe, não ficou com crise quem está cansado. A Bíblia diz no capítulo 10 que Daniel estava na beira do rio Haidekel, o rio de Babilônia. Ele estava junto com engenheiros. Eles estavam construindo um arqueoduto para tirar água dali e levar para a Babilônia. E Daniel era versado em todas as matérias, ele era um gênio. E Daniel estava ali desenhando a fórmula. Estava cheio de homens ali, só ele temia Deus. É Daniel que conta. E de repente o ambiente mudou. O ambiente mudou tanto que aqueles que estavam comigo não viram, não ouviram, mas saíram correndo. Eu estou começando a ficar com meu corpo arrepiado. Deus geralmente fala com o profeta de madrugada. Era 2 horas da tarde, o sol estava quente. Raramente você vai encontrar um anjo vindo falar com alguém de tarde, a não ser com Abraão. Mas no Novo Testamento tem a presença de anjos raríssimas vezes aparecendo de manhã. Era 2 horas da tarde. Daniel estava lá com os homens. Ele percebeu, quando ele percebeu, os homens não viram nada, saíram correndo. E Daniel não teve força, porque quando ele olhou para um lado, ele viu um homem de branco. Daniel desenhou ele, disse que o cabelo dele era prateado, o rosto dele era de bronze, os olhos eram como tochas de fogo, suas vestes eram de um azul turquesa. É 2 horas da tarde, o sol está quente. Daniel está tendo visagem ou visão? Vertigem ou o quê? Você vai descobrir agora para que serve o jejum. Eu comecei isso no primeiro culto. O jejum mortifica a carne. E quanto mais morta está a sua carne, mais vivo está o seu espírito. Deus criou mundos paralelos. Não existe apenas o nosso mundo, existem vários mundos. O apóstolo São Paulo diz que conheceu um homem, que ele não queria dizer, nem assumir que era ele, que foi até o 3º céu.
Em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, diz que no princípio criou Deus os céus. Não foi o céu, os céus e a terra. Existem reinos paralelos. O nosso é um deles, é o reino dos homens. Existe o reino de Deus. E Deus, por acidente de percurso, teve que criar um reino para o diabo, que é o inferno. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25. O homem só vai para o inferno porque é um tremendo de um otário, um idiota. Não aceitou o sacrifício de Jesus na cruz. Não precisa fazer muita coisa, aceitar Jesus como Salvador. E o ser humano não quer, então vai lá morar com Satanás e o capiroto. Existem mundos paralelos. O apóstolo São Paulo, falando com a igreja de Corinto sobre como tem que ser perfeito o culto, ele começa no capítulo 11, 12, 13 e 14. Os 4 capítulos falam do culto. Ele começa dizendo assim: quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, uns têm salmos, louvores, e outros têm testemunho e palavra, vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. E aí ele diz: e as senhoras tomem cuidado, porque os anjos estão dentro da igreja. Lembram disso? No capítulo 11, que os nossos pais fizeram as mulheres sofrer por causa do cabelo. Paulo vai dizer lá: todo mundo só presta atenção no cabelo, porque não prestou atenção nos anjos. Paulo estava dizendo: os anjos estão aí entre vós. Eu estou numa Assembleia de Deus. Alguém acredita que tem anjos aqui dentro? Sério? Se os anjos estão aqui, então quer dizer que há uma presença divina entre nós. O céu está aqui entre nós. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Se o céu está aqui, por que nem todo mundo sente? Porque estou vendo aqui uma irmã chorando ali, e estou vendo outro ali abrindo a boca de sono. Qual a diferença dessas duas criaturas? É simples. Uma criatura mortificou a carne, o espírito dela transcendeu. A outra criatura deve alimentar tanto a carne dela, que nem se Jesus falar no ouvido dela, ela acredita que ele está falando. Os nossos pais na fé não construíram esta linda igreja, esse lindo monumento, esse grande ministério, porque eles eram inteligentes e bonitos. Vocês já leram o livro Diário de um Pioneiro? Quem já leu o livro Diário de um